A palavra de Deus sempre nos orienta, nos esclarece e nos fortalece. Ontem eu estava num encontro de homens na igreja e alguém estava dirigindo o estudo e afirmou que o pecado habita em nós. E quando eu tive a oportunidade de falar, sempre pela palavra, sem heresias, mas pela palavra, heresias é o diabo. Epa, nada de heresia. Então, quando eu tive chance de falar, eu disse que não, o pecado não habita em nós. Habita no homem ímpio lá fora. Habita, eles têm a mente do diabo. Eles têm as ações que o diabo gosta. Roubo, pornografia, adultério, corrupção, tudo que o diabo gosta. O diabo, o pecado, habita no homem ímpio. No homem de Deus, não. Mas o diabo tenta conquistar a nossa mente. Mas o que é que Paulo diz na palavra? Que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Mas o diabo tenta conquistar a nossa mente e nós passarmos a ser servos dele. Esse é o empenho dele. Mas nós somos de Cristo. Nós aprendemos com Cristo a palavra dele, os ensinamentos dele, e a gente procura praticar. Então, o pecado não habita em mim, mas ele está tentando habitar. Quem habita em mim, quem habita em você, que está aí do outro lado da tela, é o Espírito Santo de Deus, que Jesus enviou para habitar em nós, para nos ajudar, porque nós precisamos de ajuda divina. Então Jesus, onisciente, como sempre, Senhor dos senhores, sabendo da nossa necessidade, enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Tudo bem, mas aí, como é que a gente... aí, Efésios 6, o que Efésios 6 fala? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os homens, é contra os espíritos dominadores do mal, é contra as hostes malignas de Satanás. Esses são os nossos inimigos que tentam invadir as nossas mentes e nos colocar sob o controle do diabo. Mas, lá em Efésios 6, nós temos um ensinamento para resistir a esse ataque do diabo, que tenta invadir a nossa mente e tomar posse de cada um de nós. A armadura de Deus, Efésios 6. Eu mudei um pouco a ordem para ficar de cima para baixo. Então, lá, o que o apóstolo Paulo diz? Usem o capacete de Deus. Por quê? O capacete protege o cérebro da gente. A nossa mente está no cérebro. É na mente que nós pensamos, que nós decidimos, que nós meditamos, que nós refletimos. É na mente, é aqui. Então, o capacete protege a nossa mente. E nós temos a mente de Cristo. Protege o capacete da salvação, essa convicção. Nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente do diabo. Nós não temos a mente do mundo. Então, isso é importante, você ter esse conceito firme e rígido dentro de você. O pecado não habita em mim. Eu tenho a mente de Cristo. E aí, descendo aqui, a couraça da justiça. Nós temos que praticar a justiça sempre, em qualquer situação, mesmo com prejuízo próprio. Nós temos que praticar a justiça sempre, sempre. O servo de Deus, a serva de Deus, sempre tem que ter essa decisão clara na sua mente. A justiça tem que ser exercida, mesmo que seja contra os meus interesses.
eu vou praticar a justiça. Amém? E aí você vai para a tua mão direita, a espada do Espírito. A espada do Espírito. A palavra de Deus que sai da tua boca. É a espada que Satanás não resiste. Ele não aguenta o ataque. Quando sai da tua boca a palavra de Deus, dando ordem para ele, ele tem que obedecer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente resiste ao diabo com a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus que sai da nossa boca. Muito bem. Os dardos inflamados, que são os pensamentos contrários, que ele envia para conquistar a nossa mente, para mudar a nossa mente, de mente de Cristo para a mente do diabo. Ele manda pensamentos contrários. Por exemplo, quer ver um pensamento contrário que ele sempre manda? Você tem sangue de barata? Você vai aceitar essa situação? Tem sangue de barata você? Isso é um pensamento de Deus? Não. Isso é um dardo inflamado do Satanás na tua mente, para você vacilar, para você agir. Não tendo sangue de barata, você vai fazer uma besteira. Depois você se arrepende, pede perdão. E você não cresce espiritualmente. A gente cresce espiritualmente quando a gente, com o escudo da fé, na mão esquerda, mão direita a espada do Espírito, mão esquerda o escudo da fé, que a gente apaga todos os dardos inflamados de Satanás que ele envia para a nossa mente. Muito bem, vamos descer mais um pouco. Cinto da verdade, cinto da verdade. A gente tem que falar a verdade sempre. O servo, a serva de Deus, sempre sai da sua mente, através da sua boca, a verdade. Não sai mentira. Porque nós sabemos pela palavra que o diabo é o pai da mentira. Então por que eu vou mentir? Por que eu vou ser fraco? Por que eu vou mentir sabendo que a mentira não agrada a Deus? Sabendo que a mentira vai me deixar desanimado depois, eu vou ter que me arrepender, eu vou ter que pedir perdão. Por que eu vou passar por essa via, se eu sei que o caminho é outro, é o caminho da verdade? Então, cinto da verdade, a gente tem que falar a verdade sempre. Muito bem, então temos o capacete, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé. O que mais? Temos o cinto da verdade, temos a sandália da propagação do Evangelho, a gente deve estar sempre levando o Evangelho adiante, falando de Cristo, e temos a oração. São sete itens da armadura de Deus, que Deus nos armou até os dentes. Ainda tem mais o jejum. Então, Deus nos armou até os dentes, como se diz na gíria. Não é? Nós estamos super armados. Somos servos do Deus Altíssimo. E a nossa mente é de Cristo, não é a mente do diabo. O pecado não habita em nós. Não aceite isso, meu irmão. Pela palavra. O pecado habita no homem ímpio, lá fora do mundo. Corrupto, adúltero, injusto, mentiroso, tudo que não presta. O pecado habita neles, mas em nós houve uma transformação. Em nós houve uma decisão. Eu te aceito, Jesus. Eu sigo de hoje em diante os teus mandamentos, os teus ensinamentos, a tua palavra poderosa. Eu me rendo, cada dia mais eu me rendo a ti. E o diabo aumenta. Alguém disse na reunião, nós somos muito mais tentados. Claro, o diabo quer conquistar essa mente fiel a Deus, essa mente que é voltada para o bem. Ele quer essa mente para ele, voltada para o mal. Claro que ele vai continuar atacando muito mais a gente, mas nós estamos armados até os dentes. E o Espírito Santo está conosco. Então não tem como você ser um chorão, você ser um derrotado. Não! Você é um soldado de Cristo. Você está armado por Ele para vencer qualquer luta, qualquer dificuldade. Mas é preciso que você tenha essa concentração.
a palavra de Deus na tua boca. A armadura de Deus completa. Não pega só um item, pega os 7. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito, escudo da fé, não é? Sandálias, cinto da verdade, sandálias da propagação do Evangelho e a oração, o poder da oração. Pega todo essa armadura de Deus, pega essa armadura de Deus, pega também o jejum e entra na guerra, que o diabo vai fugir de você. É isso que Tiago fala, o irmão de Cristo. Resistir ao diabo com a armadura da fé, e ele fugirá de você. Ele fugirá de você. Ele vai buscar outro que está sem armadura, que está sem o jejum, que está completamente desarmado. Ele vai fazer a festa com esse, mas com você não, meu irmão. Com você não, minha irmã. Foi assim que Davi ensinou aos homens da caverna de Adulão. Ele estava lá sozinho, fugindo de Saul, se escondeu na caverna de Adulão. E lá, com o poder da oração, ele pediu: Senhor, muda essa situação. Ele conhecia o Deus que ele servia, ele tinha comunhão com ele. Senhor, muda essa situação, me envia um exército. Eu quero lutar pelo teu reino. E Deus pegou os homens caídos, que perderam família, perderam bens, perderam tudo. 400 jóis, né? Jó não perdeu tudo? 400 jóis. O Espírito Santo foi falando com um por um. Eles estavam separados. Um a um começou a ir para a caverna de Adulão e Davi foi recebendo um por um. E Deus disse para ele: treina como eu te treinei. Passa para eles o poder do Espírito Santo, passa para eles o poder da palavra, passa para eles o poder que vem de mim, ensina a luta, a coragem, a ousadia. E Davi fez isso. Ele conseguiu formar um exército, os heróis de Davi, 400 homens. Um deles, com uma lança, matou 800. Isso é sobrenatural. Isso humanamente é impossível. Só um homem cheio do Espírito Santo poderia fazer isso. Se Deus fez isso lá na caverna de Adulão com Davi, Ele quer fazer com você, na tua igreja, na tua casa. Ele quer transformar você num herói que luta, que orienta as pessoas, que prepara as pessoas como Davi fez. E Davi pediu mais. Davi deve ter pedido: Senhor, 400 homens, isso não está na Bíblia, mas a gente pode deduzir sem heresia nenhuma. Senhor, 400 homens é pouco. Eu preciso de um exército maior. Manda mais. Esse exército está muito pequeno. Davi, eu posso vencer o mundo com você sozinho. Mas eu vou te mandar mais. Mandou mais 200. Mandou mais 50%. É só você ler na Bíblia lá. De 400 ele foi para 600. Davi, sou eu que dou vitória. Eu com um exército de 600, eu venço um exército de milhões. Eu sou Deus. Eu estou contigo. Confia, filho. Confia, meu irmão. Confia. Deus armou você, armou a mim, armou a nós. Até os dentes. Nós estamos armados. É só aprender a manejar essas armas e entrar na guerra para botar o diabo para correr. Ele fugirá de vós, diz a palavra. Ele não tem condições. Quando ele olha para você, ele vê o Espírito Santo dentro de você. E ele não tem como. Ele, um espírito maligno, limitado. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, não é onipotente. Ele vai enfrentar o Espírito Santo que está dentro de você? Nunca. É impossível. Ele sabe disso. Ele foge. Tiago diz: ele fugirá de vós. Resista ao diabo. Se vista da armadura de Deus.
pratique, maneje bem essa armadura, porque o diabo fugirá de vós. E não é uma vez nem duas, não. Todas as vezes ele vai procurar outra pessoa, porque ele sabe que com você ele não consegue. Você tem um propósito, você tem um pacto, você fez um pacto de fidelidade a Deus e não abre mão dele. E você tem o Espírito Santo dentro de você, te dando força, te dando discernimento, te dando inteligência, te dando sabedoria para você continuar em frente. E é vitória, outra vitória, outra vitória. Às vezes você tem uma derrota. Davi teve algumas derrotas, mas derrotas em lutas, derrotas em batalhas. Em guerra, nunca. 40 anos, dos 30 anos aos 70, nunca teve uma derrota em guerra. Não. Deus permite a gente perder uma batalha, perder uma luta, mas uma guerra a gente ganha todas. É essa mente de Cristo, é essa mente que você tem que ter para Deus usar você como usou os heróis de Davi. O outro segurou na espada, matou todo mundo, a espada chegou a grudar na mão dele. Teve que arrancar a espada da mão, ficou em carne viva. Isso é sobrenatural. Isso nós não vemos no dia de hoje. Mas nós podemos ver muitas coisas nesse nível sobrenatural. Mas é preciso ter fé. Mas aí Tiago também fala que a fé sem obras é morta. E eu posso falar também baseado na Bíblia. A fé sem obras é morta e a fé sem obediência à palavra também é morta. Ah, eu tenho uma fé tremenda. E qual é a obra que você fez? Isso é assunto para outro vídeo. Meu amigo, a tua mente é de Cristo. E o pecado não habita dentro de você. Ele está tentando habitar, fazendo por onde entrar. Te tenta de tudo quanto é lado. Te tenta com tudo quanto é situação ruim. Está sempre te testando. E isso faz parte do processo. Mas se você estiver manuseando bem, manejando bem a armadura de Deus, em jejum e com uma fé inabalável e em comunhão com o Espírito Santo que habita em você, lembre, quem habita em você não é o pecado, quem habita em você é o Espírito Santo. Então, se prepare com esse Espírito, a mente de Cristo, capacete da salvação. Os dardos que o diabo manda para mudar a mente para ele são apagados por você. Pratique isso. Não fique só na poesia. Ah, essa passagem é linda, é poética. Não! Essa passagem é o exemplo para eu colocar em prática todos os dias, em todas as provações, em todos os ataques do inimigo. Eu venço ele, é assim que você tem que pensar. Eu venço ele, porque Deus me deu o Espírito Santo, me deu armadura, me deu jejum, e eu estou preparado. Em nome de Jesus. Amém? É esses homens e mulheres que Deus precisa para fazer o sobrenatural acontecer. E para acontecer o avivamento na igreja, é preciso que cada um de nós esteja preparado dessa forma. Aí o sobrenatural acontece. O sobrenatural não acontece com gente que está fraca no pensamento, que está fraca na palavra, que está cheia de dúvida, que está cheia de perguntas, que não está crescendo no entendimento da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos em frente. Amém. Glórias a Deus. E quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. E você não abre mão disso. Amém. Glórias a Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém.